tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo, programa que traz informações relevantes para você, para sua família e para os seus negócios, sempre relacionado ao ecossistema cartorial. E hoje trago duas informações muito relevantes que está relacionada diretamente aos serviços prestados pelos cartórios. Primeiro, o novo corregedor nacional, Dr. Mauro Campbell, alerta sobre ataques aos cartórios, isso mesmo, na PEC do Banco Central. Outra informação, uma operação desarticula esquema de fraude com o ITCMD. Lembra o que é ITCMD? É o imposto cobrado nos casos de inventário e doação. Fique atento, essa informação é relevante. Foi lá em Goiás, mas pode acontecer em qualquer lugar. E no programa de hoje eu vou explicar sobre as centrais eletrônicas relacionadas aos cartórios. Quais serviços você pode conseguir com um clique do seu celular, sem sair de casa. E para fechar, minha convidada é a doutora Maria Aparecida Bianchim, tabeliã, registradora civil das pessoas naturais, com uma bagagem linda, uma experiência linda de vida, que vai compartilhar conosco daqui a pouquinho. Então, fique ligado, eu volto já já, em um minuto. Vamos começar esse programa com muita energia, com muita informação de utilidade pública para você, para sua família, para os seus negócios. Eu sempre repito essa frase, não é à toa. Uma informação bem colocada, um alerta pode te prevenir muita coisa. E olha só o que eu trago hoje aqui nas notícias relacionadas ao ecossistema cartorial. Vou compartilhar aqui já o site da Confederação Nacional de Notários e Registradores. Você sabia que existia esse site? Sabia que existia uma Confederação dos Notários e Registradores? Olha só, o Cartório Passo a Passo sempre trazendo informações relevantes para você. Nesse site tem muitas informações que vale a pena você dar uma navegada nele, que vai acrescentar muito na sua vida, tá bom? Essa notícia que eu coloquei, vou botar o meu ajudante aqui. Olha só, aqui essa notícia do dia 22 de agosto e coloca como futuro corregedor do CNJ alerta para ataques aos cartórios em PEC do BC. BC é o Banco Central e ó, ele já tomou posse, tá? Então o doutor, que era ministro do STJ, Mauro Campbell, tomou posse, né, no Corregedoria Nacional de Justiça. E tem uma PEC em andamento. Ele fala assim, da emenda constitucional prevê dar ao Banco Central autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira, tá? Só que aqui ele alerta o seguinte, parece bom a princípio, olha só o que está aqui nesse segundo parágrafo, mas para gerar receita, adivinhem só, o texto dará à entidade poder para tributar e atuar como registrador de novos serviços e produtos financeiros, usurpando o poder dos cartórios. Olha só, para Campbell, o Congresso tem prerrogativa para atuar naquilo que está errado, né? Não permitir isso. Mas os modelos atuais funcionam bem em favor dos cidadãos. Então, especialmente os desvalidos. Quem são os desvalidos? Os desprotegidos, os desamparados, a população que não tem orientação, né? Que não entende como é que funciona. O que está dando certo precisa ser olhado com mais critério, sobretudo na visão humanista. Então isso aqui está entre aspas, é a citação dele, essa preocupação. Achei muito interessante e essa observação, que essa PEC 65, você que está aí de casa, não importa a sua atividade, dona de casa, secretária, funcionária de cartório, de empresa, entender por quê. Você fala, mas só vai tirar serviço dos cartórios, não vai impactar a minha vida. Será que não? Cartórios, nós temos uma capilaridade
imensa, em todos os municípios, em praticamente todos os distritos tem um cartório. Então, você tem esse serviço prestado lá. Alterando isso aqui, vai ter uma nova forma de prestação de serviço, com novos valores, que não sabemos ainda como será, tá bom? Então, fica essa dica aqui para ficar atento. Aproveitando que já estamos aqui no site do CNR, convido você a passear por esse site, tem mais informações, como eu disse, vale a pena a leitura. Você que está querendo ingressar na atividade notarial e registral, né? Olha só a importância do registro civil ao longo da história, por Mônica Jardim. Já assisti palestra dela, Mônica Jardim é de Portugal, ela trabalha em Portugal. Olha só, inteligência artificial e registro de imóveis, tem parte 1, parte 2. Dr. Sérgio Jacomino é um registrador de imóveis muito atuante, muito respeitado no Brasil todo. Vale a pena ler esses artigos aqui, não vou ficar citando porque tem muito conteúdo importante, tá? Relacionado ao ecossistema cartorial. Próxima notícia, vamos lá. Olha, fiquei impactada com essa notícia aqui que está no site goiás.gov.br. Não é em Mato Grosso. Sim, mas é ali do lado, né? E o que foi feito lá não significa que não pode ser tentado, pelo menos, ser feito aqui no estado de Mato Grosso. E sabedoria é a gente aprender com o erro alheio, não é mesmo? Então, olha só, operação desarticula esquema de fraude no pagamento de imposto sobre a herança e doação, na ordem de 15,6 milhões de reais. Muito dinheiro, não é? Toda vez que a gente vai lavrar um inventário ou tem uma doação, não importa se é de imóvel, de imóveis ou de dinheiro, tem incidência desse tributo. Aqui no estado de Mato Grosso, na maioria dos estados, é chamado de ITCMD, que é impostos sobre a transmissão, causa mortes, que é de inventário, ou doação. E tem estados que têm alíquota fixa e tem estados que têm alíquota variável. Aqui, por exemplo, ela é variável. Começa ali em 2% e pode subir de acordo com o montante envolvido. E nessa notícia aqui, o que aconteceu? As pessoas, às vezes, querendo economizar, né, vê uma oferta e acaba caindo. Traz aqui, ó, entenda a fraude. Em Goiás, a alíquota do ITCD, lá eles chamam de ITCD, é progressiva e varia de 2% a 8%. Aqui também, tá? O esquema envolvia a falsificação de demonstrativo de cálculo do ITCD para reduzir a alíquota a 1%. Possibilitando uma remuneração fictícia, ou seja, de faz de conta, é falso, do valor devido, que chegará a ser de 88% do montante original devido. E aí, como que vão ficar essas pessoas que recolheram valor menor, né? Está sendo investigado, teve várias buscas e apreensões, quem que está envolvido, se tem pessoas, né, da Secretaria da Fazenda, mas o alerta aqui vai para você de casa mesmo, que tem que fazer o inventário, um ente querido faleceu, é obrigatório fazer o inventário e é obrigatório também a presença de advogado, tá? Que vai preparar essa guia de ITCD e analisar qual é o valor. É claro que todo mundo quer pagar o menos imposto possível, mas é possível, dentro da legalidade. Isso aqui está fora da legalidade. Então, se ficar muito barato, desconfie e peça orientação, tá bom? Muito relevante. E para finalizar, essa notícia aqui não é tão nova, não é mesmo? O CNJ autoriza inventário, partilha e divórcio em via extrajudicial, mesmo quando há menores e incapazes envolvidos. Vem para mim. Na semana passada, eu entrevistei 2 advogadas aqui no cartório Passo a Passo, que já tiveram a experiência com fim bem sucedido, tanto do divórcio quanto do inventário, porque aqui no estado de Mato Grosso já era permitido realizar nos cartórios, mesmo com a presença de menores de idade.
E elas compartilharam essa experiência conosco. Então, se você perdeu, você pode buscar no YouTube, lá no meu canal, Alcione Montani Tabelian, e você vai encontrar essa entrevista, muito relevante. Mas eu trouxe novamente esse ponto porque muita gente ainda não sabe, talvez assista hoje, e é importante disseminar, que todos saibam, da área jurídica ou não, você aí de casa saber que você tem o direito de escolher se você vai fazer no Poder Judiciário ou se você vai fazer em qualquer cartório de notas do Brasil, tá? Qualquer um do Brasil. O que vai pegar é como você vai finalizar, assinar. E aí você pode se orientar no cartório mais perto da sua casa, no tabelião da sua confiança. Essa é uma liberdade que a lei dos notários e registradores prevê para você, cidadão, tá bom? É isso, eu volto já já, depois dos comerciais, eu vou te explicar sobre as centrais eletrônicas que prestam serviços de cartórios que facilitam a sua vida. Você não precisa nem sair de casa e não precisa de intermediários, é isso mesmo. Eu volto já já, 1 minuto. Voltamos e agora vamos conversar sobre centrais eletrônicas relacionadas aos serviços prestados pelos cartórios. É muito importante você conhecer pelo menos as principais centrais eletrônicas, porque vai facilitar o seu dia a dia, principalmente se você for um profissional do direito ou um corretor de imóveis que precisa tirar certidões de forma rápida, sem precisar se deslocar ao cartório com a mesma segurança jurídica. Eu aproveito também esse momento para alertá-los que, quando você entra na página de busca no Google, por exemplo, há empresas intermediadoras, como despachantes, que fazem este serviço, só que eles não são prestadores de serviço dos cartórios, eles são intermediadores. E aí o serviço final, o custo final fica muito maior. Então fique atento às centrais eletrônicas dos cartórios mesmo. Então vem para cá. Olha só, separei aqui as principais para compartilhar com vocês. Então, isso, garoto, já colocou na tela para mim. A primeira que eu estou trazendo aqui é o Operador Nacional do Registro. Foi criado para gerenciar o Registro Eletrônico de Imóveis. A gente chamava de SREI, né? Então tem esse objetivo de centralizar, digitalizar o acesso a informações e serviços relacionados ao registro de imóveis de todo o Brasil. É isso mesmo, de todo o Brasil. Então você está aqui em Mato Grosso, que é uma certidão lá do Maranhão, entra neste operador nacional aqui, ONR, faça seu cadastro lá, tá bom? Então olha só, o que é possível fazer via SREI, tá bom? Esse ONR. Consultar o registro de imóveis, permite acessar informações sobre a situação do imóvel, como a propriedade, se está com ônus, se tem restrição, em qualquer parte do Brasil. Opa, pulei aqui. Você pode solicitar certidões, você pode pedir averbações, você pode pedir registro, isso mesmo. Outro dia lavramos uma escritura que o imóvel é de Rondônia. Então, pode lavrar em qualquer tabelionato do Brasil. Porém, na hora de registrar, precisa ser no registro de imóveis competente, que no caso era lá em Rondônia. Então, para a parte não ter que ir até lá, não ter que pagar uma pessoa para ir até lá, como é que foi feito? Pelo operador nacional. Isso mesmo, por esta central eletrônica foi feito o protocolo, encaminhou os arquivos direitinho e foi feito em menos de 5 dias. Maravilha, não é mesmo? Então, pega essa dica preciosa aqui para você. O que mais você consegue fazer? Consulta de indisponibilidade de bens. O que é isso, doutora Alcione? Indisponibilidade de bens. Vou aproveitar aqui para dar esse alerta. Tem imóveis que estão com esta indisponibilidade decretada. Vai estar expresso lá na matrícula. Se tiver, não vai conseguir registrar uma alienação. O que eu quero dizer? Uma venda. Você até consegue fazer uma escritura de compra e venda, por exemplo, mas vai constar expresso, está indisponível.
Por que isso? Porque se porventura esse vendedor não conseguir superar essa restrição, esse imóvel pode ser objeto de penhora, né, para pagar o credor. Então fique atento, antes de comprar um imóvel, tira a certidão negativa da matrícula, né, atualizada, e verifica. Se tiver em disponibilidade, já abre o olho. O que mais? Vamos acelerar aqui. Comunicação entre cartórios é muito prático. Os cartórios se comunicam também através desta central. Consulta de histórico de um imóvel. Então, você que quer saber o histórico do imóvel, você pode pedir o histórico completo, transações, registro, averbação de um determinado imóvel. Dá uma pesquisada lá. Vou trazer aqui outras instituições eletrônicas, notariais e de registro, tá? Que estão aí no mercado também para facilitar a sua vida. O custo é praticamente o mesmo do balcão do cartório. Então, você vai economizar com deslocamento, com estacionamento e o seu tempo, que é muito mais precioso que tudo isso, não é mesmo? Então, olha só, trouxe aqui para começar o e-notariado. Já falamos dele aqui várias vezes. Por quê? Porque ele está vigente para o Brasil todo. Ele é gerido pelo Colégio Notarial do Brasil, tá? Não é regional, é nacional. E é uma plataforma que permite a prática dos atos notariais de forma totalmente digital, tá? Que tipo de atos que você pode realizar de forma totalmente digital? Então, eu trouxe aqui os principais, tá? Lavratura de escritura pública, procuração pública, você pode fazer reconhecimento de firma, isso mesmo, dá para fazer também, é do Enote Assina, tá? Procurações, como eu disse, divórcio, inventário, casamento, tem tanta coisa que dá para fazer de forma digital que você vai ficar até assustado. E aquela ideia de que cartório é retrógrado, atrasado, burocrático, você vai ver que não é assim. E esta é uma das funções do programa Cartório Passo a Passo, romper paradigmas, aproximar você da realidade da prestação dos serviços de cartórios, tá bom? Próxima aqui, Sensec. Já ouviu falar da Sensec? Se você é advogado, deve ter ouvido. Se não, vai aprender agora. Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, tá? É gerida também pelo Colégio Notarial do Brasil. É uma central que unifica os atos notariais. Nela é possível consultar informações como escrituras públicas, testamento, procurações, separação, divórcio, muita coisa. Há uma ressalva aqui, testamento a gente só pode buscar quando a pessoa já faleceu, tá? Então, olha aqui, só a família, né, ou alguém com a procuração, né, da família pode fazer essa solicitação de testamento, juntando o documento de identificação, poderes para isso, né, demonstrando o interesse e com a certidão de óbito. Por quê? Porque o conteúdo do testamento é sigiloso. Exato, é sigiloso. Diferente das procurações públicas, das escrituras, você localiza, você tem acesso, consegue verificar exatamente qual o teor dessas escrituras, tá? Exceto o testamento. Semprote, Central de Protesto, é gerida pelo Instituto de Estudo de Protestos de Título do Brasil. Muito importante também, às vezes você não sabe nem por onde começar, foi fazer uma compra, descobriu que o seu nome tá marcado, né, ou está protestado. Então procura lá a Central de Protesto, você pode até fazer isso de forma aleatória de vez em quando e ver se está tudo bem, tá? Então tem isso, você consegue fazer da sua casa. CRC, isso a gente usa muito no cartório, Central de Registro Civil. Ela é disponibilizada pela Associação Nacional de Registradores das Pessoas Naturais. Lembra que eu falei das pessoas naturais? Somos nós, né? Tem pessoas físicas, né? Também chamada de pessoas naturais. Pessoas jurídicas são as empresas. Então aqui, essa associação, que é chamada de ARPEM, tem ARPEM em Mato Grosso, São Paulo, todos os estados praticamente, e essa aqui é a ARPEM Brasil, que administra o CRC, aliás, a CRC, né, Central.
Então você consegue solicitar certidão de casamento, de nascimento, de óbito, solicitar averbações, muita coisa você consegue fazer relacionada ao registro civil por esta central, muito acessível. Próxima aqui, ó, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Essa CENIB, você consegue verificar se o bem está indisponível, tá? Então aqui, ó, gerida pelo Instituto de Registro de Imóveis do Brasil, essa central permite a consulta sobre imóveis que estão indisponíveis por ordem judicial ou administrativa, evitando a transferência irregular de bens. Vem para mim. Gente, se o imóvel estiver escrito nessa central aqui, que ele está indisponível, como eu falei ainda há pouco, se você comprar, você está assumindo o risco. Tem chance de você não conseguir efetivamente ficar com ele. Então, é muito importante ser verificado. Quando você vai lavrar uma escritura pública, o cartório é responsável por fazer essa consulta. E ele faz quando inicia o processo e faz também no dia da lavratura. Por quê? Porque isso pode mudar de uma hora para outra, sabia? Então, se ele consultou de manhã não tem nada, mas vai lavrar só de tarde, ele consulta novamente para ter certeza. E vai sair um código, que é chamado de código hash. Esse código vai ser inserido na escritura final para comprovar que naquele momento da lavratura estava tudo ok com esta matrícula. O que mais? Vamos lá. Olha, quase não falamos sobre registro de títulos e documentos e de pessoas jurídicas, mas são muito importantes mesmo. Ah, já estão me falando que eu só tenho 2 minutos para esse bloco aqui. Tem muita informação para passar, mas vamos lá. Então, se você precisa de informações relacionadas a títulos e documentos ou pessoas jurídicas, você sabe que algumas pessoas jurídicas são registradas em cartório, né? Então, você consegue certidões de títulos e documentos, informações de pessoas jurídicas registradas e tudo isso você consegue acessar através dessa central aqui. Eu também destaquei aqui, ó, essas plataformas visam tornar os serviços notariais e de registro mais acessíveis, rápidos, seguros e ao mesmo tempo em que eliminam a necessidade de deslocamento físico até os cartórios. SEI, já ouviu falar da SEI? Não? Então, a SEI é uma central de integração e informações aqui do estado de Mato Grosso. Essa central não é nacional, ela é estadual. A Noreg que faz a gestão dessa central e ela facilita muito tanto a vida dos tabeliães, registradores e de todas as pessoas que se utilizam dela. É importante você saber que existe, quais serviços estão disponíveis. Eu vou só citar aqui porque o pessoal ali já está de olho no meu tempo e daqui a pouco a gente tem uma entrevista com a nossa convidada. Tá bom, 1 minuto. Vamos lá, na SEI você consegue solicitar certidões de nascimento, casamento, óbito. Olha, então você pode usar o CRC, você pode usar a SEI, as duas você consegue fazer isso. Pode consultar registros de imóveis também, tá? Está integrado em todo o estado de Mato Grosso, todos os cartórios estão aqui. Emissão de certidões de protesto também, registro de títulos e documentos, consulta de indisponibilidade, tudo isso tem aqui também no estado de Mato Grosso. Então, vantagem, rapidez, conveniência, acesso 24 horas. Então, se você não tem tempo, aproveite, você vai lá, porque ela funciona 24 horas. Gente, meu tempo aqui acabou e nós temos daqui a pouquinho uma entrevista com a doutora Maria Aparecida Bianchim, tabeliã e registradora civil das pessoas naturais e vai trazer muitas informações relacionadas às tecnologias, às centrais eletrônicas também, tá bom? Eu volto já já.
Olá, voltamos e agora com o nosso momento de entrevista. Você sabe, eu sempre trago uma pessoa relevante, relacionada ao ecossistema cartorial e hoje eu trago uma pessoa muito especial. Ela é referência na área e uma amiga muito querida, doutora Maria Aparecida Bianchim. Que alegria recebê-la aqui. Deixa eu tocar essas mãos lindas. Gente, essa mulher é uma inspiração não só para mim, mas para muitas tabeliãs e registradoras aqui do estado do Mato Grosso. Sempre tenho a oportunidade de vivenciar experiências, né, nos congressos que a gente participa, é uma alegria muito grande. Ela está sempre engajada também com a atividade notarial, já foi presidente da ANOREG 2 vezes, né, Cida? Sim. 2 vezes presidente da ANOREG. Ela está também como diretora de tecnologia e também é coordenadora do Prêmio Nacional de Qualidade, o PQTA Brasil. A gente tem muita informação relevante aqui e é uma alegria, como eu te falei, muito grande que você está aqui comigo compartilhando esse momento. Muito feliz mesmo. Eu me sinto alegre, honrada com o convite, né? E espero que possa contribuir para levar informações sobre nossa atividade à população, né? Eu sei do sucesso do seu programa e o tanto que ele está sendo importante para divulgar informação de qualidade e todos os procedimentos, todas as atividades que nós atualmente temos nos cartórios extrajudiciais. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. E eu não mencionei que você está tabeliando o 2º ofício de Rondonópolis, né? Gente, ela veio de Rondonópolis para cá, nos prestigiar e também vai participar do congresso, né? O primeiro congresso notarial e registral aqui da OAB de Mato Grosso. Então, tabeliã e registradora civil das pessoas naturais. Civil, é isso mesmo, das pessoas naturais. É uma atividade muito relevante para a sociedade. Muito relevante, cidadania, né? São direitos de personalidade, digamos assim, né? E é o nosso dia a dia, atender a população, né? Sim. Para que esses direitos sejam garantidos através dos documentos, dos registros, das certidões que nós fornecemos, né? Exatamente. Cida, eu sempre pergunto como começou, né? De onde surgiu essa vontade de trabalhar em cartório, de prestar concurso, de exercer essa função maravilhosa que é a atividade notarial e registral? Bom, foi meio por acaso, ainda bastante jovem, né? Eu já era funcionária, servidora do Poder Judiciário. Na ocasião, abriram concursos para cartórios extrajudiciais nos municípios, nos novos municípios aqui de Mato Grosso, né? Então, eu prestei concurso lá em 94 e iniciei a atividade em janeiro de 95. Então, como registradora civil das pessoas naturais, tabeliando o município de Juruena. Na ocasião era a comarca de Juína, né? Atualmente pertence à comarca de Cotriguaçu. Posteriormente fiz outros concursos aqui no estado, né? Migrei, fui para a atividade de registradora de imóveis e de títulos e documentos da comarca de Poxoréu. E nesse último concurso, permaneci no registro de imóveis por 17 anos, né? Neste último concurso, que tivemos 200 e tantos novos colegas, né? Inclusive você que veio, né? Voltou para Mato Grosso, né? como tabeliã e como registradora civil, né? Nesse novo concurso eu também migrei, retornei ao registro civil das pessoas naturais e o tabelionato de notas, né? E nesse período, aliás, uma parte que esse concurso demorou 8 anos, né? Eu acompanhava notícias, eu via você como presidente da ANOREG, eu falei, gente, como que essa mulher dá conta? Esse concurso é dificílimo, dá conta de cartório, dá conta de gestão, né? E eu acho que vem desde lá essa empatia da minha parte por você, que às vezes a gente conversa e fala, nossa, tem alguma coisa que é interessante, assim, que puxa. Mas vamos falar sobre tecnologia dos cartórios. Que às vezes tem pessoas que falam assim, não, mas cartório é retrógrado, é burocrático, é difícil, é moroso. Mas a gente está aqui também para mostrar que não é bem assim, que tem muita informação que você vai precisar, que você pode utilizar no seu dia a dia, que facilita muito. Então, vamos conversar. A doutora Maria Aparecida, ela é diretora, né, de tecnologia e tem essas informações. Como que
que começou a desenvolver mais? Foi com a pandemia que deu um start maior com prestação de serviços digitais? Na pandemia houve a demanda, digamos, que exigiu, né, a questão do distanciamento, exigiu que todos nós nos reinventássemos, né, e aí então os serviços por meios digitais que já existiam, né, na verdade a gente tem um histórico nacional, assim, nós tivemos a lei 11977 de 2009, ela criou o chamado registro eletrônico e em 5 anos deveria ser implementado, né? Essa implementação de forma integrada em nível nacional está ocorrendo agora, nos últimos anos, né? Por força dessa lei e também da 13465, da 143, de 2022 para cá, com um incremento, né, dessas situações. Mas nós já tínhamos centrais estaduais, centrais nacionais, né? A primeira que surgiu foi justamente a Central Nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais, por ato normativo do Conselho, da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, e antes mesmo da criação de provimento para a central de registro de imóveis, para centrais de registro de imóveis estaduais, aqui a nossa corregedoria já tinha tido um papel muito relevante nesse sentido, porque criou em 2014, então, a SEI, que é a Central Eletrônica de Integração dos Notários e Registradores de Mato Grosso, e também com a população matogrossense. E foi num formato diferenciado, Alcione, por quê? Numa única plataforma, todas as especialidades, né, todos os cartórios, assim, porque às vezes a população, a cartório é cartório, mas existem as especialidades de determinado cartório. Pratica atos de registro civil das pessoas naturais, outro de tabelionato de notas, né? Enfim, pessoas jurídicas, registro de imóveis e registro de títulos e documentos. O nosso Código de Organização Judiciária traz uma aglutinação aí no interior, é diferenciado apenas na comarca aqui da capital, salvo engano, Rondonópolis também, que tem e Cáceres. Então, a partir de 2014, por criação da Corregedoria de Ato Normativo, que passou essa administração, essa gestão e digamos, esse desafio de implementar, instalar e fazer com que todos os cartórios de Mato Grosso se integrassem. Enfim, evoluímos aí com muito esforço também, porque a integração é um grande desafio, ainda mais na área tecnológica, né? Enfim, a nossa central estadual, hoje amplamente conhecida, atende a toda a população e também os órgãos da administração pública, né? Vejo assim que tem tido um caráter essencial. Agora, na pandemia, deixa eu tentar ser objetiva aqui, tá? Desculpa, estou um pouquinho nervosa. Tranquila. Na pandemia, o desafio maior foi o seguinte: nós, apesar de já prestarmos todos esses serviços por meio da plataforma SEI Mato Grosso e também nas plataformas nacionais, porque tem nacionais de todas as especialidades, o nosso público ainda carecia de entendimento e de adesão, né? Então, com o distanciamento, nós também passamos a observar e a investir em orientação, em apoio, né, em elaboração de tutoriais, assim, por telefones, orientando cada cidadão que precisasse do serviço em como fazê-lo por meio das plataformas, justamente porque a gente teve um período ali que... Ficou mais restrito o acesso, né? Isso, exatamente. Nossa, desde 2014. Eu acho que eu não tinha me atentado que era desde lá, né? Porque as pessoas falam, o cartório está atrasado tecnologicamente, né? Então, nem começou com a pandemia. Essa preocupação já vem desde antes. Ela
claro, acelerou nesse processo todo. Eu já cheguei em cima, né? Comecei em 2021, então já estava em andamento, aceita, atendendo todo mundo. E mesmo tendo passado tanto tempo, muita gente ainda não conhece, não sabe das funcionalidades e tanto quantos serviços estão disponíveis ao toque do celular, né? Você pode fazer o cadastro ali, verificar, paga a taxa que tiver que pagar e os emolumentos, na verdade, e está ali à disposição. Você já colocou algumas informações que eu ia perguntar, mas assim, teve algum ponto assim maior de dificuldade na implantação da SEI? As colegas, a questão de recursos, o Estado é enorme também, mas hoje em dia já está, acho que, bem integrado, assim, né? Teve toda essa parte da implementação, dependia de recursos, né? E os recursos foram arrecadados, digamos, apenas entre nós mesmos, né? Notários e registradores. Isso é importante esclarecer para a população, sempre foi puxada, né? Pelos próprios notários e registradores, né? Enfim, tudo passou pela questão não só de recursos financeiros, né? Mas que a gente se organizou e não teve investimento público, subsídio de quaisquer dos poderes na criação e posteriormente, tá? Inclusive, a SEI ela foi implementada com a necessidade de fazer com que os cartórios deficitários também se integrassem. Então, a realidade aqui de Mato Grosso, lá de 2014, uma década depois, a gente ainda vê lugares, né, sabe, de lugares que não têm internet, até cartórios estão sendo pontos de apoio para a comunidade nesse sentido. Vi que recentemente dois cartórios distritais, né, acabaram se tornando os pontos, né, de internet para a comunidade. Então, lá atrás a gente teve que batalhar muito, assim, na conversando com cada notário, cada registrador, encontrando possibilidades para mesmo aqueles que estavam em locais que não tinham internet, poderem se integrar, terem todos os seus livros, todo o seu acervo digitalizado e subsidiado também por nós, notários e registradores, né? Então, o acervo fica todo backup de segurança e foi subsidiado nos cartórios. Aí a gente se reinventa. Eu lembro que teve colega aí que fez tudo por meio de celular, ele próprio, entendeu? E o investimento também da SEI com os parceiros, com profissionais da área de tecnologia, fez com que esse acervo, até 1º de janeiro de 1976, estivesse praticamente todo na central de integração aqui do estado de Mato Grosso. Por que a partir de 1º de janeiro de 76? Né? Porque foi a data em que a Lei de Registros Públicos, que ainda está vigente, apesar das constantes alterações, né, legislativas, né, ela teve vigência, início da sua vigência, né? Então, anteriormente nós tínhamos um sistema de registros públicos também, legislação daquele período, mas num outro formato, né? Então, a SEI e as centrais nacionais, elas carregam informações a partir de 1º de janeiro de 76. Temos desafios, novos desafios aí, que é de carregar aquilo que do passado ainda continua vigente, né? Registradores de imóveis aí com uma dinâmica de todas as transcrições ainda vigentes, tem os seus códigos nacionais, né, de matrículas, e assim com o registro civil, né, a gente tem que alimentar até o início do cartório, né, e para isso a gente tem prazos aí de 6 em 6 meses, a gente alimenta uma década, né, e até que a gente chegue à origem de cada cartório, né. Muito bom, é importante esclarecer para as pessoas de casa isso, né, então
tem no acervo, vai ter até 1976. Ah, mas o meu registro é antes disso, então não tem? Perdeu? Não perdeu. Você pode procurar no cartório de origem, vai estar lá no livro, é só procurar. É que essa obrigatoriedade de estar disponível na central é de 76 para frente, não é isso? Isso. Mas você pode buscar o seu registro direto no cartório. Todos os cartórios estão aí no desafio em atender, né, o recente provimento da Corregedoria Nacional, que é o número 180 agora de 16 de agosto, né, de 2024, de carregar também todo o passado, os indicadores, né, o nome do registrado, filiação, no caso do registro civil, né. E aí a gente tem tabelionato de notas e registro de imóveis também para atender um decreto federal e provimento da Corregedoria Nacional, um período aí para carregar as informações sobre as transações imobiliárias, né, compartilhar isso também com a Receita Federal, com os municípios, né? Então, a tecnologia, ela traz inúmeros benefícios e com esses benefícios tem desafios e tem dificuldades, principalmente para quem está implementando. E eu vejo assim, a gente muito tem que investir ainda na questão da inclusão digital, que não passa só pelo cartório, pelo serviço do titular do cartório, dos seus prepostos, né, dos seus colaboradores, em orientar a população. É uma questão de inclusão digital de massa, né, que eu penso que as diretrizes públicas aí também caminham nesse sentido, né? Não basta ter um aparelho com tecnologia suficiente, mas é preciso que haja segurança e que a pessoa também saiba manusear, saiba utilizar essas ferramentas tecnológicas, né? Com toda a segurança jurídica que a nossa legislação requer. Sim. Né? Quando você estava falando ainda há pouco da dificuldade dos cartórios precários, o local precário, sem acesso à internet, sem acesso à salubridade, muitas vezes, né? E eu queria dizer que não precisa ir muito longe, né? O distrito aqui perto mesmo, onde eu estou, onde outros colegas estão desprovidos disso também. A gente tem que se desdobrar para conseguir prestar um serviço de excelência, porque fora da cidade, não tem recurso, não tem essa assistência, até para coleta de lixo, uma água encanada, coisas básicas, né? E o cartório acaba realmente sendo a referência para a população que está ali. Nós somos um ponto do Estado ali para tirar uma informação, para pedir uma ajuda, para pedir um sinal de Wi-Fi, que a gente ainda conseguiu uma rede cabeada, então a gente consegue prestar o serviço, né, com boa qualidade. E é importante que se fale isso também para que seja valorizado esse trabalho, principalmente de registro civil, que todos os municípios têm, não é, Cida? Isso. Todos os municípios Na verdade, têm. todos os municípios e todos os distritos municipais, né? Você veja que no Brasil nós são 5.570 municípios, a gente tem mais registradores civis do que a quantidade de municípios. Aqui no estado de Mato Grosso também, né? E há uma previsão constitucional que todo distrito, né, município, distrito, toda sede, inclusive de distrito, né, precisa contar com o registro civil das pessoas naturais, né? Aqui no Mato Grosso, essa atividade é acumulada com o tabelionato de notas, né? Então, um ou outro distrito aí que, infelizmente, não, talvez justamente pelas condições e porque não oferece, digamos, possibilidades, porque você está falando de algo muito importante. As pessoas, elas precisam entender também que não existem subsídios públicos na atividade. O gerenciamento, o custeio é privado, é todo na pessoa do registrador ou do tabelião, né? E ainda existem os repasses. Então, locais que têm
repasse para o poder público, né? Então, localidades que têm menor quantidade de atos a serem praticados, a tendência é serem deficitárias e não haver viabilidade econômica para alguém assumir aquela atividade, né? Naquele local mais distante, carente de vários serviços, né? Mas, de qualquer forma, os cartórios extrajudiciais, eles são, digamos assim, dos serviços públicos, os serviços são públicos, mas exercidos por delegação, privado, né? Em caráter privado, é o que tem mais capilaridade, né? Em relação, inclusive, a correios, a postos bancários, agências bancárias. Isso. E a figura do notário, do registrador, do tabelião, é sempre muito importante para a comunidade, porque é uma orientação jurídica aperfeiçoada, né, com uma linguagem simples, né, ao cidadão, tá? E está presente em todos os locais, né, de forma totalmente imparcial, né, porque ele age com impessoalidade no cumprimento da legislação, né? Sim. Eu não era o foco da nossa conversa hoje, mas não eu que puxei e aproveitei esse gancho porque é relevante e não é só a população desassistida que pensa dessa forma. Eu percebi numa entrevista o jornalista me inquirindo ali, como assim? Falei, não, você está bem abastada, como assim, né? Falei, não é a realidade de todos. E é igual empresa privada, e isso as pessoas precisam saber. Apesar de ser um concurso público, né, a forma de ingresso, a gestão é privada. Então, se não prestar serviços, não tem remuneração. Mas, voltando aqui ao tema de tecnologia, eu não sei se você passa por isso, Cida, no seu cartório, mas tem pessoas, os mais novos nem tanto, mas as pessoas um pouco mais antigas estão ainda resistentes, inseguros. Será que é seguro mesmo? Eu vou assinar de forma digital, só por uma câmera, isso aqui? Como que é, né? Esse serviço já está sendo prestado pelo colégio, pelo notariado, né, já há algum tempo. Como que você tem percebido a aceitação de procuração, de escritura pelo e-notariado? O e-notariado veio pelo provimento 100, aí no período da pandemia. Na verdade, já tinha uma estrutura toda criada, em andamento, né? Só estava faltando o ato normativo, né? E a gente vê pela quantidade de atos. Eu lembro que lá no início eu assumi nesse último concurso, justamente aí no período nós assumimos no período da pandemia, né, Alcione? E aí havia uma desconfiança muito grande, porque é desconhecido, é novo, etc. Então, foi todo um trabalho, assim, dos cartórios também, em divulgar, em demonstrar, e hoje a gente tem o quê? Não sei se metade dos atos, assim, mas boa parte dos atos são feitos eletronicamente, né, por meio da plataforma do e-notariado, que é uma plataforma em que as videoconferências, né, ficam gravadas, os dispositivos eletrônicos, o celular, o computador, enfim, da pessoa tem que ter senha, né? Então, existe ali, nesse certificado distribuído gratuitamente pelos notários, pelos tabeliões do Brasil, que é um certificado que a gente denomina de notarizado, é uma assinatura eletrônica avançada. Existe ali a comprovação da autoria da assinatura. Há uma identificação pelo tabelião ou pelo seu colaborador, né? Pelo seu preposto, da identidade daquela pessoa relacionada. E isso tudo está também numa central nacional das pessoas que são identificadas para quê? Para tornar esses atos mais seguros e íntegros. Tanto que a gente não tem discussões, não que a gente tenha conhecimento, né, em torno da segurança desses atos. Quer dizer, a segurança é meio tipo DNA, né? Você traz uma questão muito importante, que nem toda assinatura eletrônica aí, ela tem
essa segurança, tá? Então, a gente tem um instituto, quer dizer, chamada Infraestrutura de Chaves Públicas, ICP Brasil, que tem regras, é legislação, né? E diz como que as assinaturas devem ser, as qualificadas, que tem padrão de segurança mais elevado e as avançadas. E também a gente tem as assinaturas eletrônicas simples, né? Nós tivemos aí a Lei 14.063, lei federal, que surgiu aí no período da pandemia também para regulamentar outra legislação, né, que é a Lei da Liberdade Econômica, trazendo uma classificação dessas assinaturas no sentido qual assinatura que pode ser usada em qual órgão, né? Então, a previsão ali da 14.063 e da própria Lei de Registros Públicos é de que com os serviços de registros públicos a interação tinha que se dar por meio de certificado eletrônico qualificado, que é esse padrão, esse token, né? As pessoas geralmente conhecem como token. Mas veio a possibilidade pelo CNJ da utilização da assinatura eletrônica do e-notariado, né? Agora, recentemente, nós tivemos, então, a edição do provimento 180 do CNJ, que a gente está se dedicando ao estudo, né, porque é bem recente, trazendo as assinaturas que são confiáveis, que já são naturalmente confiáveis, né? O ENOT, né, que é o certificado notarizado, o EGOV padrão ouro, o padrão ouro, né? E modelo A1, tem o A3 também, que a gente usava. Não, e também a identidade do Registro Civil das Pessoas Naturais, que foi recentemente criada, né? Então, a tendência é que os atos do Registro Civil das Pessoas Naturais também, atualmente a gente já faz a parte de casamentos, que podem acontecer por videoconferência, é que isso também se expanda para outros atos, né? Na verdade, a gente já tem uma integração nacional. Que legal. A pessoa pode ir em qualquer cartório do país e ter atendimento integrado com outros cartórios, inclusive quem está no exterior, né? Já tem essa possibilidade de população brasileira no exterior grande, pode resolver suas questões aqui no Brasil diretamente nos cartórios e por meio eletrônico, né? Gente, olha quanta informação a gente está recebendo gratuita aqui no programa Cartório Passo a Passo, né? Tecnologia, Cartório está muito antenado, preocupado com segurança jurídica. A doutora Maria Aparecida trazendo muita informação relevante aqui para a gente. Nosso tempo está acabando, mas eu quero perguntar mais uma coisa. Tem um programa de qualidade, o PQTA. Acho que as inscrições já se encerraram, né? Mas acho que é importante falar, a sociedade ainda não conhece, talvez só quem está no meio, né, de cartório que ouviu falar, mas eu acredito que é relevante para que a sociedade até olhe com outros olhos para aquele cartório que se identifica, que trabalha. São muitos itens avaliados, até estava dando uma olhadinha hoje, 57 itens avaliados, né, na auditoria. E você está como coordenadora desse prêmio nacional. Conta um pouquinho para a gente desse projeto, como tem sido desenvolver ano após ano no Brasil todo. Esse prêmio, que a gente chama de Prêmio da Qualidade Total, né, da Noreg Brasil e das Anoregs, enfim, de todos os institutos, as entidades ligadas à nossa classe, ele tem como objetivo, tem como finalidade reconhecer os cartórios que aplicam o sistema de gestão de excelência, gestão da qualidade. Nós temos uma norma brasileira da BNT, né, que é 15.906, que trata justamente do gerenciamento dos cartórios extrajudiciais, né? E o objetivo é a eficiência, tá? É prestar serviço garantindo tudo aquilo que a lei diz que nós precisamos garantir, autenticidade, né, eficácia, segurança jurídica, publicidade, mas prestar esses serviços todos também de uma forma eficiente. Tá? Vai então, muito além, né, Cida? Vai muito além. Então, esse ano é a 20ª edição. Eu estou coordenadora,
assim, talvez pelo trabalho que tenha sido feito aqui em Mato Grosso, né, que os cartórios, enfim, abraçaram essa causa lá no passado e continuam, né, cada vez tinha outro implementando nome, não tinha? mais. Eu lembro de uma... Não, era PQTA, que daí para a gente ingressar e atingir índices satisfatórios, né, de participação no Prêmio Nacional, nós implementamos aqui no estado de Mato Grosso o chamado o PIC, que era um programa que nada mais é do que treinar, quer dizer, se capacitar em promover um atendimento eficiente, né? Porque a gente tem que considerar também que nós temos clientes internos, que são nossos colaboradores, sim, nossos funcionários e também os clientes externos à população, né? Então, Mato Grosso tem tido um destaque nessa seara também, né? Nesse prêmio de reconhecimento e, enfim, a auditoria é independente, né, conduzido atualmente pela APSER, que é a Associação Europeia, mas que tem sede aqui no Brasil também, né, dentro de critérios de qualidade que a gente chama ISO, né? ISO são critérios internacionais para gestão de locais que empreendem, né? e também atendem ao público, né? Olha, nosso tempo acabou, que pena. Eu tenho um monte de pergunta aqui, tem que voltar mais vezes para a gente conversar. Mas você vê, gente, falando aqui do PQTA, os cartórios estão preocupados, né, em não apenas prestar serviços, só o que você pede, só o que está na lei, vai muito além. Essa visão de gestão de excelência está sendo cada vez mais implementada. Muitos cartorários, né, tabeliães, registradores de todas as especialidades estão preocupados com isso. Então, não só em cuidar do acervo, não só em prestar o serviço de acordo com o que a lei exige, mas muito além. Para quê? Para que você, usuário, para que você, consumidor desse serviço, se sinta bem no cartório, né, e que a gente desenvolva essa atividade com excelência, não é mesmo? É isso. Cida, muito obrigada por ter agradeço. vindo. Feliz um prazer mesmo. enorme, Alcione. Muito obrigada. Gente, o nosso tempo está no fim. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda para Maria Aparecida Bianchim, segundo ofício de Rondonópolis. Vou pôr o Instagram dela aqui na tela, tá bom? Beijo, até semana que vem. Valeu,